KNRI11, o Fundo de Lajes Corporativas aí da Quineia. Segundo a gestão, no mês de outubro, houve diversas movimentações aí na carteira de inquilinos, com praticamente 5 novas locações dentro do portfólio, e este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo que tem um patrimônio líquido aí de 4 bilhões e meio, valorado ao mercado aí a 3 bilhões e 900, 28 milhões de cotas, 286 mil cotistas, uma vacância física de 2,81, uma vacância financeira de 5,98, a cota patrimonial a R$ 161,64. No dia que eu gravo para vocês, ela está bastante descontada, praticamente aí a R$ 135,40, com um desconto aí de 16% no valor patrimonial, né, trabalhando um PVP aí a 0,84. Lá em setembro de 2024, a cota desceu de R$ 144 para 135 e não mais retornou, né, ficando nesse patamar. Dado o cenário macroeconômico, é bem provável que esta cotação aqui pode descer aí para R$ 130, não é de se duvidar, tá, pessoal? Então, bora acompanhar aí mais do KNRI. O fundo esse mês distribuiu R$ 1 por cota, tem uma taxa de administração de 1,11 ao ano, iniciou as operações aí em agosto de 2010, logo completando 5 anos aí de Bolsa de Valores, né? Segundo o fundo, ele conseguiu 3 novas locações lá no Rio de Janeiro, sendo 2 delas no Botafogo Trade Center, para as empresas Alper e para a Anshan, e uma delas lá para o Costa Rodrigues, no edifício Lagos Corporate. Em São Paulo, houve também uma movimentação no mercado de escritórios, né, já que o fundo concluiu aí a locação de um andar do Rocha Verá para a Quadra em Brasil e o andar do edifício Bela Paulista para a Betidari. O fundo comenta aqui também que conseguiu a desocupação de um andar do edifício Boulevard Corporate Tower pela WeWork, a WeWork que está envolvida aí em questões de recuperação judicial, e é um grande livramento para o fundo conseguir se desvencilhar desse inquilino, né? O fundo comenta aqui também que conseguiu aqui a certificação LEED lá para o Lagoa Corporate, na categoria Silver, o que é interessante, partindo então para 85% do portfólio de escritórios do Quineia com essa certificação, o que é interessante aí para aumentar o interesse dos inquilinos pelos imóveis do fundo, né? É bastante importante. O valor de mercado do fundo, segundo a gestão, se encontra com um desconto aí de 14,44%, como comentamos, bem descontada na B3, o que abre aí uma oportunidade de compra de cotas para quem se interessa em investir no fundo, né? Tendo neste valor aí um retorno de 8,68 líquido de impostos. O fundo pagou aí no dia 14 de novembro de 2024 R$ 1 por cota. Neste ano ele ainda conseguiu aproveitar aí a alta da cotação e fazer uma emissão lá em abril de 2024, né? É bem provável que ele não conseguirá mais emitir num cenário de curto prazo. Tem um volume médio diário na B3 de 5 milhões e 900, sendo praticamente a 7ª maior posição aí do IFIX. O fundo também comenta aqui a evolução da vacância física e financeira, tendo a vacância física de 2,81, um leve acréscimo aqui frente a 2,75 no mês passado, mais uma redução na vacância financeira de 6,20 para 5,98 em relação a outubro de 2024. O fundo aí segue com um portfólio majoritário aí no estado de São Paulo. O estado do Rio de Janeiro é o calcanhar de Aquiles deste fundo, né? Ele segue com dificuldades aí, principalmente nas lajes corporativas, mas os galpões logísticos não ficam muito atrás. Tem uma tipologia de receitas praticamente 55-45, né, entre escritórios e logísticas, contratos típicos e atípicos, grande parte deles 70-30, né, em relação ao IPCA, e o reajuste também ao IGPM. Segundo o fundo, o prazo médio dos contratos aí é de 9,56 anos, sendo 8,17 para os escritórios e 11,16 para os ativos de logísticas. Nesse ano, o fundo tem poucos vencimentos de contratos, está tendo mais revisionais em 2024. Vamos ver o que o fundo consegue fazer aí, se ele consegue reajustar os valores de locação dos imóveis, o que seria interessante demais para reduzir as vacâncias financeiras do fundo, né? Tem uma absorção aí de carência de 595 milhões projetadas aí para até junho de 2025. Vamos ver o que o fundo consegue. Tem uma vacância financeira, como comentamos, praticamente muito grande aí, ó, 82% de vacância financeira nos escritórios do Rio de Janeiro. Em relação ao portfólio, tem aqui basicamente pequenas vacâncias, né? Em relação à vacância física de escritórios no fundo, praticamente aí 13%, o que é interessante. O fundo, pessoal, ele tem 13 edifícios corporativos, dos quais somam aí 166 mil metros quadrados de ABL e 8 galpões logísticos de 564 mil metros quadrados, somando ao todo aí 721 mil metros quadrados de ABL, o que é bastante considerável, né? O fundo tem aí a concentração no estado de São Paulo, um edifício e um galpão logístico em Minas Gerais e algumas lajes lá no Rio de Janeiro e um centro de distribuição lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Está aqui o portfólio do fundo, né, pessoal? Basicamente aí, bastante lajes corporativas. Tem o Rocha Verá,
uma participação de 20% lá nas torres Ebony e Marble, tem a torre Crystal, com basicamente aí lá dentro do Rocha Verá também 57% de participação, tem diversos inquilinos, diversos prédios, tem o Bill Square aqui que se encontra em desenvolvimento, sendo que neste empreendimento aqui o fundo tem 69% de participação, com um aporte de 249 milhões, uma alavancagem, pessoal, de 195 milhões, lá uma taxa de TR mais 9,5, tá? Com aparência de juros de 18 meses após o término da obra e 133 meses para o prazo de amortização. O fundo também, pessoal, ele possui uma outra alavancagem, isso, ó, em relação ao CD lá de Cabreúva, no interior aqui do estado de São Paulo. Tem uma vacância em relação a ele aí, uma alavancagem, melhor dizendo, de 150 milhões, o CD de Cabreúva 100% locado aí para a Renner, o que é interessante. Está aqui as informações contábeis, com uma receita potencial de 31 milhões, fazendo uma receita recebida aí de 29 milhões, praticamente considerável, tá? Só uma diferença aí basicamente de 3 milhões, praticamente. Dentro do cenário atual, é louvável, né, esse resultado aí de receita de locações pelo fundo. Tá aqui a DRE dele, ele fez 25 milhões de receitas de aluguéis, totalizando aí um resultado de 28 milhões 239 mil reais, dos quais distribuiu 28 milhões 204 mil reais, fazendo aí a distribuição de R$1 por cota, né? Tá aqui o saldo final dele nesse mês para o fluxo de caixa é de 126 milhões, ele mantém esse valor aqui em caixa. Em relação ao panorama, o fundo divulga aqui alguns dados interessantes que é bom verificarmos, né? Em relação ao mercado logístico no estado de São Paulo, o fundo comenta que registrou aí uma movimentação no estoque de 14 milhões e meio de metros quadrados, distribuídos em 232 empreendimentos, com a taxa de vacância de apenas 8,8, né? Praticamente reduzindo aí a taxa de vacância frente ao período anterior de 10,47% ao final do segundo trimestre de 2024. A demanda segue alta pelos galpões logísticos, muito impulsionada aí pelo mercado de compras e vendas online, né? O e-commerce praticamente e a indústria alavancando aí, fazendo prosperar aí o segmento de logística, né? Tendo um aumento inclusive no preço médio do metro quadrado, chegando aí a R$ 27,44. O mercado continua aquecido, tendo os destaques aí para Cajamar, que apresentou uma redução de vacância, e também para Guarulhos, que segue bastante movimentado aí, inclusive com um preço bem acima aí de R$ 33,33 o metro quadrado, né? Isso se dá pela proximidade ali de Guarulhos com a saída da Dutra, com a proximidade também da Grande São Paulo, o que eleva aí consideravelmente o preço do metro quadrado do imóvel, né? Que acaba reduzindo os custos de logística aí dos operadores dos galpões, né? Em relação, pessoal, ao mercado aqui de edifícios corporativos de São Paulo, segundo a gestão aqui, São Paulo apresentou uma continuidade ao processo de melhora dos indicadores com absorção líquida positiva aí de 105 mil metros quadrados, o que é interessante, e finalizou aí o trimestre com R$ 89,09 o metro quadrado, frente aos R$ 85,53 do período anterior, indicando assim uma valorização do mercado, né? Tomara que esta valorização também atinja os outros fundos de lajes corporativas, o que será interessante. Segundo a gestão aqui, o destaque cabe para a região da Sucre Zaidan, que apresentou aí um trimestre de redução de vacância que atingiu a 22,8%, e também para a região da Paulista, que encerrou o terceiro trimestre de 2024 com uma vacância de 17,94%, né? O pessoal comenta aí no mercado, a boca pequena, que essa vacância pode terminar aí em 20% em relação a 2024, é bem provável que isso acontecerá, né? Talvez difícil reduzir essa vacância abaixo do 20%, né? Ela está teimando aí praticamente desde 2020, porque o cenário começou aqui praticamente em 2010, 2011, com a crise do governo Dilma, que se degringolou aí até 2015, 2016, depois teve uma estabilizada, né? Em 2018, 2019, com o governo Bolsonaro, deu uma queda, mas logo na sequência aí, com a pandemia, a vacância voltou a subir novamente de 14% para 22%, né? Praticamente um mercado aí bastante difícil, atravessando um longo período aí de dificuldades de redução de vacância, o que reflete não só apenas nesse fundo, mas em todos os fundos de lajes corporativas desse mercado, né? Com a vacância aí em torno de 20%. Lá e no mercado de lajes corporativas de Belo Horizonte, o terceiro trimestre de 2024 apresentou uma menor taxa de vacância dos últimos 5 anos, atingindo praticamente 10 pontos percentuais, né, o que é interessante aí para Belo Horizonte, com um preço médio aí de R$ 48,23, o que é interessante. Em relação ao mercado de lajes corporativas do Rio de Janeiro, também apresentou dados excelentes, com uma redução de vacância, né, para 29,8%, uma absorção bruta aí de 69 mil metros quadrados, praticamente aí a única exceção
que não há melhoria, continua sendo a região do centro do Rio de Janeiro, que vem encontrando dificuldades aí para atrair novos inquilinos, tendo um preço médio lá naquele estado de R$ 71,99 o metro quadrado, o que sofreu aí um aumento considerável, que é muito bom aí, saindo de R$ 67,66, né? De 67,66 para 71,99, o que é bastante interessante. Vamos ver, pessoal, o fundo destaca aqui o desempenho maior na região do Botafogo, né, da praia de Botafogo, que apresentou uma redução na vacância para 24,5%, frente ao pico de 31%, tendo aí o metro quadrado de 69 para 60 reais, muito impactada aí pela qualidade de prédios com valores de locação mais altos lá naquela região, na região de Botafogo, no Rio de Janeiro, né? Mas vamos ver, pessoal, vamos continuar acompanhando aí essas movimentações no mercado de lajes imobiliárias. Esses tipos de fundo, eles têm sofrido não apenas com as vacâncias das lajes, mas também com o cenário macroeconômico, né, dificultando toda a economia, o que apresenta desafios aí para a gestão na busca de novos inquilinos. Vamos acompanhando, vamos ver como o KNRI se sai. Ao que parece, ele está se saindo relativamente bem, conseguindo novas locações, se livrando de inquilinos problemáticos, né, como alguns aqui, a WeWork, que está em recuperação judicial, não deixa de ser um risco que foi eliminado aí da carteira, o que é interessante demais aí para o fundo, né? O demais, vamos continuar acompanhando aí nos próximos relatórios, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda deste ativo. Se você gostou dos nossos vídeos, considere se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, comente, veja o que você está aí achando de KNRI11. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e vamos em frente com mais de KNRI nos próximos vídeos. Perfeito? Fechou? Por hoje é só isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.